Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa querida Salvador da Bahia. Daremos início à cerimônia de abertura da segunda reunião do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Pedimos aos presentes a gentileza de desligar os aparelhos celulares ou posicioná-los no modo silencioso. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento o senhor presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gesivaldo Nascimento Brito. O senhor ministro do STJ e corregedor do CNJ, Humberto Martins. A senhora Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida César Santos. O senhor Corregedor das Comarcas do Interior, desembargador Emílio Salomão Pinto Rezedá. E o senhor desembargador Augusto de Lima Bispo, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Convidamos ainda o senhor desembargador Marcelo Carvalho Silva, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Maranhão. Convidamos agora o senhor desembargador Hilo de Almeida, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Piauí. Convidamos agora o senhor desembargador João Rigo Guimarães, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Tocantins. E, neste momento, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional pela Orquestra Sinfônica Santo Antônio de Coité, sob a regência do maestro Josevaldo Silva.
Podemos sentar. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem a honra de sediar a segunda reunião do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E tem como objetivo a troca de experiências entre as corregedorias participantes, que farão apresentações sobre as especificidades da questão fundiária de seus estados. A programação explora assuntos de grande importância para a sociedade, como a atuação do Judiciário e do Executivo nas questões fundiárias, fomentando o diálogo entre a sociedade civil organizada e as instituições relacionadas ao tema. Neste momento, pedimos a atenção de todos para ouvirmos o pronunciamento do senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o desembargador Gesivaldo Nascimento Brito. Boa noite a todos. Sua Excelência, o senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes. É com profundo entusiasmo que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cedia neste evento, de iniciativa das corregedorias dos estados participantes, tendo como propósito promover um ambiente de integração para deliberar sobre as questões fundiárias do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Impossível, neste momento, esconder a satisfação de ver a Bahia comprometida com a formulação de propostas de melhoria da gestão fundiária. Ocorre-me por oportuno lembrar das palavras do Sumo Pontífice, o Papa Pio XII, ao ensinar que a paz é obra da justiça. Nesta senda, inafastável a conclusão de que o intercâmbio de informações propiciado neste encontro, com a atuação integrada e eficaz da Justiça dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é, sem sombra de dúvidas, o caminho para garantir a paz e o desenvolvimento, modificando o panorama dos conflitos de terra na região em destaque. Louvável, portanto, a iniciativa de viabilizar um regime forte de colaboração a partir da parceria das Cortes de Justiça e dos poderes executivos, alargando o debate com vistas ao enfrentamento de problemas comuns, como a chamada grilagem e a ocupação desordenada, fortalecendo a governança fundiária, abordando políticas integradas e específicas para a região, com vistas à promoção da justiça, do acesso à terra e da segurança jurídica. Afirmo que temos empreendido diversos esforços para resolver questões que muitas vezes se arrastam por anos. Um belo e eficaz exemplo é a implantação dos SEJUSCs fundiários, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos, uma excelente via de composição em litígios e de pacificação social, conforme resultados obtidos nesta Corte de Justiça. É com essa visão de cooperação, senhor Ministro Corregedor Nacional do CNJ, senhores Corregedores Gerais de Justiça, e em especial a desembargadora Lisbeth César Santos, nossa querida e atuante Corregedora Geral de Justiça, senhores desembargadores e demais autoridades presentes, que a Bahia agradece a presença de vossas excelências nesta casa. Com estas palavras, dou-lhes as boas-vindas à Bahia e declaro iniciados os nossos trabalhos e afirmo que temos empreendido diversos esforços para resolver questões que muitas vezes se arrastam por anos, como disse. Mas a Bahia teria que dar o pontapé inicial nesse trabalho conjunto dos excelentíssimos senhores corregedores, evidentemente com a colaboração do poder executivo, dos poderes executivos dos estados. A Bahia é o berço da nação brasileira, como é também o berço da justiça brasileira. Porque aqui, nesta terra,
foi criado o primeiro tribunal de todas as Américas. Em 1587, não canso de repetir, Portugal, o rei, criou o Tribunal das Relações da Bahia, que resolveria os problemas de todo o Brasil e de algumas colônias, quase todas, da África e até da Ásia. Esse período de 1587 a 1609, quando foi definitivamente instalado o tribunal, foi um período conturbado e realmente vieram os 10 desembargadores de então, numa nau que se perdeu e foi bater no Caribe, e daí voltaram para Portugal. Mas só conseguiram novos desembargadores durante esse período, e aqui se instalaram, e aqui começou a funcionar esse tribunal. Então, é o tribunal mais antigo das Américas, 410 anos de existência, 410 anos buscando fazer justiça, levar a jurisdição e, por incrível que pareça, a Bahia e os estados aqui representados pelos seus excelentíssimos senhores corregedores do Piauí, do Mato Grosso e de Pernambuco e Maranhão, onde temos conflitos fundiários e que precisamos, todos nós, de mãos dadas, resolvermos esses problemas. Por isso, dando boa vida aos senhores, declaro aberto os trabalhos dessa reunião, desse fórum, segundo fórum Matopiba. E digo aos senhores que a Bahia está de braços abertos e estará sempre de braços abertos para recebermos todos os nossos companheiros do Poder Judiciário, amigos e operadores do direito. Mais uma vez, eu agradeço a presença de Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Martins, alagoano de nascimento, mas baiano de coração. E soube hoje que ele também tem outra nacionalidade, que é o Amazonas. Sua Excelência, sinta-se à vontade, a casa é de Vossa Excelência e de todos os senhores. Muito obrigado e tenham bom êxito nos trabalhos nesse fórum. O desembargador Gesivaldo Brito, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, pede desculpas a todos, pois não poderá continuar neste evento por força de outro compromisso. Neste momento, o primeiro vice-presidente, desembargador Augusto Lima Bispo, assume a presidência da mesa. Na sequência, convidamos a senhora segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, para fazer parte da mesa. Prosseguindo nossa solenidade, ouviremos neste momento o senhor corregedor das comarcas do interior, desembargador Emílio Salomão Pinto Rezedá. Apresento os cumprimentos ao excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, e assim o fazendo, eu procedo da mesma forma em relação às demais autoridades aqui presentes, saudando também
os servidores, advogados, procuradores do Estado e representantes de outras autoridades. Durante a fala do nosso presidente, desembargador Marcelo, nosso queridíssimo colega e corregedor do Estado do Maranhão, eu fazia uma reflexão a respeito de como começar esta minha breve e resumida fala, já que comunicado que teria que fazer este modesto e limitado pronunciamento. E pensei em dar as boas-vindas aos meus queridíssimos colegas corregedores do Maranhão, do Tocantins e do Piauí. Pensei em assim fazer, dizendo que a todos deixo um grande e intenso axé da Bahia. Como disse o nosso presidente do tribunal, sejam bem-vindos à Bahia de Todos os Santos. E como cantava Dorival Caymmi, pedaço de terra que é nosso, Bahia de São Salvador. Pensei também em fazer uma rápida reflexão a respeito do Matopiba, uma iniciativa criada pelo nosso queridíssimo colega Ricardo Gentil, lá do Piauí, com o auxílio sempre imprescindível do competente Richard, e que diz respeito a uma área limítrofe entre esses 4 estados, e sei que todos sabem, mas vale a pena repetir, uma área que abrange, se não me falha esta já envelhecida memória, uma faixa de terras de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, que engloba mais de 300 municípios e que abarca uma população de 6 milhões de habitantes. A produção dessa área de terras, ela alcança anualmente algo em torno de 20 milhões de toneladas. Mas é uma área que, lamentavelmente, testemunha no seu cotidiano genocídios, conflitos de terras, que já alcançam quase o numeral de 1.000 conflitos estabelecidos nesta região do Matopiba. Esquecendo as pessoas que assim procedem, e aí eu me lembro do ministro Humberto Martins, um homem religioso, e fazendo essa lembrança das colocações do ministro Humberto Martins, eu me recordo que Lucas nos ensinou a parábola do rico insensato. E quando Cristo utilizou desta parábola, ele quis dizer e chamar a atenção dos homens que as terras, que o patrimônio pertence a Deus. Nós somos meros usufrutuários dessa imensa riqueza. Mas, lamentavelmente, e em especial na região do Matopiba, nós não alcançamos ainda essa ideia da perenidade, da efemeridade da vida, de forma que poderia dizer da minha esperança de que nasça uma luz
deste Fórum Matopiba, e que esta luz ultrapasse os limites desta Casa de Justiça e alcance todos os segmentos sociais, para que possamos alcançar o patamar da paz e da justiça social. Mas tudo isso eu pensei em falar, mas quando vi esta Orquestra Sinfônica Santo Antônio, eu disse não, eu vou encaminhar-me por esse viés. E aí peço permissão ao ministro Humberto Martins e a todos que me ouvem para dizer que esses meninos que acabaram de tocar o hino nacional saíram de um pedaço de terra encrustado no sertão da Bahia, lá onde a semelhança deles, eu também abri os olhos para o mundo. Esses meninos saíram da periferia da minha terra natal. E quero dizer a todos, porque estão aqui, na sala de convivência, vendo e ouvindo este meu pronunciamento, eles que saíram lá da minha terra natal, como disse, a 222 quilômetros da periferia de Conceição do Coité, um pedaço do sertão da Bahia. Mas saíram não só para o Tribunal de Justiça da Bahia, esses meninos, desembargador Castelo, eles já foram aplaudidos pelos palcos da Europa e das Américas do Norte e Central. Poderiam estar lá ainda buscando uma solução para os problemas existenciais de cada um. Mas hoje já transporam os limites do nosso país, desembargador Maurício. Recentemente foram alvo de uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo. Foram premiados com R$50 mil do programa de Luciano Huck e compraram um veículo com o qual, desembargador Lidivaldo, saíram de Coité e vieram até aqui para nos brindar com a execução dessas notas melodiosas. E é por isso que eu peço permissão a todos para fazer esta homenagem a esses coitaenses. E quero encerrar, já que, ministro, me desculpe, a prolixidade dominou meu espírito neste momento. Eu quero encerrar, até mesmo me recordo agora, fazendo uma homenagem a um conterrâneo do ministro Humberto Martins. Me refiro a Anfilófio Melo, jornalista, político, cronista, se não me falha a memória, foi até prefeito de Maceió, se não me falha a memória. E eu vou modificar um pouco as colocações do Anfilófio Melo, me referindo e fazendo uma homenagem a esses meninos da Orquestra Sinfônica Santo Antônio, de Conceição do Coité, que agradecem, e aí também quero fazer uma referência ao maestro Josevaldo Silva, um abnegado, que conta também um outro ato de justiça, com o apoio do mandatário maior da minha terra, um homem que vem sendo alvo da aprovação dos seus governados, pelo agradecimento e pela felicidade que tem propiciado ao povo coitaense.
Mas voltando ao conterrâneo do ministro, adaptando a colocação do Anfilófio Melo. Ele disse e eu digo, quando eu morrer, rasgue um pedaço deste céu anil e faça dele a minha mortalha. Quando eu morrer, arranque o Cruzeiro do Sul e com suas estrelas faça os meus círios. Quando eu morrer, plante um pé de licuri na minha sepultura. Quando eu morrer, encomende a minha alma à padroeira da minha terra, Nossa Senhora da Conceição. Quando eu morrer, se perguntarem como foi que eu morri, diga que honrosamente aos meninos da Orquestra Sinfônica Santo Antônio, se perguntarem como eu morri, diga que honrosamente eu morri como nasci, coitaense, coitaense, coitaense. Muito obrigado. Ouviremos distante a senhora Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida César Santos. Boa noite a todos. Saúdo Sua Excelência, o senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes. Saúdo o senhor secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, neste ato representando o governador da Bahia. Saúdo Sua Excelência, o desembargador Augusto de Lima Bispo, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, em nome de quem saúdo todos os desembargadores aqui presentes. Saúdo todos os juízes das corregedorias, saúdo os servidores, saúdo todas as autoridades presentes. Acreditamos que esse é um dia marcante para o Judiciário da Bahia e também para os demais estados da região do Mato Piba, pelo fato de que possuímos problemas semelhantes e o intuito deste fórum é discutirmos soluções, viabilizando políticas públicas a fim de amenizar conflitos, fortalecer a economia, como também articularmos uma parceria entre o Poder Judiciário, Poder Executivo, notários e registradores, de forma a trabalharmos com o único objetivo de ampliar o canal de comunicação e concretizarmos medidas efetivas para a implementação da regularização fundiária urbana e rural, ganhando com isso toda a sociedade, por ter uma segurança jurídica no desenvolvimento social. O segundo Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça da região do Mato Piba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e a criação do colégio foi proposta pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí, à época, desembargador Ricardo Gentil, que juntamente com o atual Corregedor-Geral do Piauí, desembargador Hilo de Almeida Souza, está dando continuidade a tão brava iniciativa para a discussão de soluções de políticas públicas e das questões fundiárias comuns aos estados da região. Mato Piba é a designação utilizada para representar uma extensão geográfica específica, composta pelo Tocantins e parte dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Abrange mais de 300 municípios, 73 milhões de hectares
e é considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade. De extrema relevância econômica, possui grandes questões fundiárias, a convivência do agronegócio, terras devolutas, unidades de conservação ambiental, assentamentos de reforma agrária, terras indígenas e quilombolas, nem sempre pacíficas. Contudo, pesquisas, projetos e fóruns como este têm sido fundamentais para o desenvolvimento da região. A regularização fundiária e urbanística merece especial atenção dos poderes constituídos no Estado da Bahia, vez que a informalidade urbana e rural é uma realidade mundial. A falta de condições financeiras da população de baixa renda acentua as ocupações irregulares dos espaços urbanos, perpetrando em áreas impróprias e que geralmente apresentam restrições de uso. Essa realidade trouxe consigo a inevitável ocupação irregular de terras públicas, o surgimento de especuladores imobiliários voltados para o lucro fácil, e a missão do poder público é de compor os interesses envolvidos sem permitir a lesão ao erário, não aceitando que condutas contrárias ao nosso ordenamento jurídico fossem toleradas. É bem verdade que o direito à moradia encontra assento constitucional e deve ser resguardado pelas políticas públicas de zoneamento rural e urbano. Contudo, não se pode perder de vista que a busca pelo direito, por mais legítimo que ele seja, deve sempre ser perquirida, seguindo o balizamento da ordem social e do integral respeito à lei. O tema encontra hoje importante arcabouço jurídico, consubstanciado principalmente na Lei 13.465, de 2017, e que temos conhecimento de que existe, tramitando perante o Supremo, um ADIM questionando alguns pontos da presente lei. Além de trazer conceitos, a lei cria novos instrumentos e procedimentos, define competências e responsabilidades, com o objetivo de agilizar e tornar efetivos os processos de regularização, trazendo novas propostas para a implementação da regularização fundiária. Importante salientar que, tanto por disposição legal quanto pela experiência angariada ao longo dos anos, a questão da regularização fundiária demanda a concorrência de fatores oriundos de diversas áreas do conhecimento, motivo pelo qual a realização deste fórum ganha especial relevo. A sociedade exige e merece que nos debrucemos sobre a matéria, buscando, cada qual, em sua linha específica de atuação, contribuir para a solução definitiva desse problema que assola não só o estado da Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí há vários anos. Estou certa de que os frutos dessa iniciativa, colegas corregedores, terão repercussão positiva no tempo e que todo o esforço e dedicação dos envolvidos serão dignos de reflexões ao final de nossos debates. É firme minha convicção na célebre afirmação de Victor Hugo, no sentido de que quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, mas as ideias. O Poder Judiciário do Estado da Bahia jamais se furtará de sua missão constitucional,
Nesse passo, desde a nossa assunção frente à Corregedoria Geral, estamos reunidos debatendo a questão da regularização fundiária urbana e hoje, neste fórum, dando o pontapé inicial para nos comprometermos com a regularização no âmbito rural e alinharmos medidas com o Estado, oportunidade que aproveito também para anunciarmos a criação do Comitê de Regularização e Conflitos Fundiários e assinatura dos termos de cooperação técnica para a concretização da regularização fundiária firmada pela Corregedoria Geral da Justiça e o município de Salvador e a Corregedoria das Comarcas do Interior e o município de Conceição do Coité. Anuncio ainda que no final de 2018, engajada em encontrar soluções aos problemas e especificidades fundiárias e registrais do Estado, a Corregedoria Geral de Justiça editou o provimento 14, que hoje será reeditado em forma de provimento conjunto com o nosso querido corregedor das comarcas do interior, desembargador Salomão Rezedá, ato este que trata de temas de grande relevância e recorrência na capital e no interior, a exemplo das construções sem habite-se e áreas que passaram por sucessivos desmembramentos sem apuração de remanescente. Nestes dois casos, a falta de sincronicidade entre a realidade e o registro de imóveis não permitia a circulação dos bens, nem garantia a indispensável segurança jurídica. Por meio do citado provimento, já foram criados procedimentos específicos, criteriosos, mas ao alcance de todos os interessados, que possibilitaram a reinserção desses imóveis na vida econômica. Pessoas que antes não conseguiam financiar a compra da casa própria porque o vendedor não conseguia averbar a construção, já podem fazê-lo. Também, por meio do referido provimento, foi ofertada solução à questão dos imóveis rendeiros, tão comuns no interior do Estado, que passaram a contar com procedimento similar ao da usucapião extrajudicial. E agora, com a adesão de novas contribuições, o provimento conjunto número 8 de 2019 passa a abranger mais e melhor as principais situações de regularizações de imóveis. Assim, ao reunirmos nessa ocasião os principais personagens que buscarão uma solução definitiva para os problemas relativos ao tema, fica a certeza de que estamos dando nossa contribuição para resolver de forma eficaz uma questão que há muito nos aflige. Todo agente público, esteja ele prestando seu mistério em qualquer um dos poderes constituídos, tem a obrigação de trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Para alguns, isso é sinônimo de utopia. Para nós, nada mais é do que um ideal incessante a ser perseguido. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e nós, corregedores, nos sentimos honrados com a ilustre presença dos senhores nesta jornada que ora se inicia, assumindo desde já o compromisso de tornar realidade todas as boas ideias que certamente nascerão neste fórum. Desse modo, encerro essas breves considerações, desejando a todos um proveitoso fórum e um excelente trabalho. Muito obrigado pelas presenças e sejam bem-vindos à nossa casa. Senhoras e senhores, autoridades presentes, neste momento falará o senhor ministro do STJ e corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. Boa noite a todos.
em nome dos desembargadores Gesivaldo Brito, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e do primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, Augusto de Lima Bispo, e dos corregedores da desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida e do desembargador Emílio Salomão, eu quero dar as boas-vindas a todos os corregedores do Brasil, em especial, e também as autoridades, os desembargadores presentes, e em especial os corregedores do Maranhão, do Tocantins e do Piauí. Eu quero deixar bastante claro que recebi com muita satisfação, com muita alegria, o convite da desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida, corregedora-geral de Justiça do Estado da Bahia, e do desembargador Emílio Salomão, corregedor das comarcas do interior, repito o convite para participar da segunda reunião do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça do Matopiba, na qual serão discutidos vários temas de interesse dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, que juntos formam a região do Matopiba. Poderia iniciar este meu pronunciamento e alguns assuntos relacionados ao tema, trazendo logo o pensamento de alguns juristas da Bahia. Poderia falar de Rui Barbosa, de Augusto Teixeira de Freitas, de Calmon de Passos, de João Mangabeira, de Orlando Gomes, do próprio patrono da advocacia brasileira, Rui Barbosa, Hermes Lima, Teixeira de Freitas, mas vou procurar destacar o pensamento de um escritor, de um jornalista, de um político baiano, Jorge Amado, nascido em Itabuna, Bahia. Jorge Amado escreveu vários romances, várias obras, entre os deles com muita sabedoria de vida, no seu livro O Gato Malhado e a Andorinha Siá, uma história de amor. E por que eu escolhi este tema? O tema de Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Siá. Eu escolhi pela profundeza da alma que Jorge Amado trazia nos seus romances, entre eles o ensinamento do amor, o ensinamento da igualdade entre as pessoas, quando ele dizia: porque eu vos digo, temos olhos de ver e olhos de não ver, depende do estado do coração de cada um. Nós entendemos as pessoas de acordo com o que nós entendemos a nós próprios. Se nós amamos, temos o amor dentro de nós, nós temos também um amor com relação a outras pessoas. Isso é o sentimento também da natureza da Mãe Terra. Muitas vezes amamos mais a terra e esquecemos de amar as pessoas. É isso os conflitos que existem no mundo. Amar as coisas da terra, as coisas passageiras, as coisas materiais, e esquecemos de amar as coisas permanentes, que é o amor com relação aos nossos semelhantes, aos nossos iguais, aos nossos irmãos. E Jorge Amado, ele já dizia em um de seus romances: os olhos de amor estão no amor de cada um. Se você tem olhos do amor para com as pessoas, você olha as pessoas com amor. E eu desejo registrar
as minhas congratulações aos pioneiros na criação do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça da região do Matopiba, em especial o desembargador Ricardo Gentil, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Piauí, que propôs a criação do referido fórum para discussão de soluções para os problemas fundiários comuns aos estados da região, especialmente em relação a dois temas: a grilagem de terras e a ocupação desordenada de áreas urbanas e rurais. Se olhássemos com os olhos do amor, não teríamos este fórum. Se olhássemos com os olhos da grandeza do bem, do respeito e da dignidade ao patrimônio alheio, não olharíamos com esses olhos da luta, do debate e das discussões onde predomina o ódio e esquece do amor. O amor nasce com as pessoas. Já dizia o apóstolo Salomão, só se pode dar amor quem tem amor. Ama ao próximo, veja em Deus o verdadeiro amor. O amor está na semelhança que nós fazemos com relação ao nosso próximo. Tal iniciativa é realmente importante e necessária. Em um país de dimensões como o Brasil, que tem na agricultura um dos pilares de sua riqueza econômica. Realmente, a agricultura é a base e o sustentáculo da humanidade. A história nos ensina que somente a partir do momento em que os seres humanos deixaram a condição de nômades, coletores e caçadores e se fixaram na terra para plantar e colher os bens necessários à sua subsistência, é que houve uma evolução em todos os campos da atividade humana. Em seu conhecido livro, diz o escritor Yuval Harari, diz em sua obra Uma Breve História da Humanidade, tão bem conhecida pelo desembargador e pensador e grande estudioso da história, o meu querido desembargador Nilson Castelo Branco. Ele dizia que através da história que se vive os dias do presente e do futuro. E destacava este grande pensador Harari, quando ele afirma a vida humana em seus primórdios. Tudo isso muda há cerca de 10.000 anos, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais, do amanhecer ao entardecer. Os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho, pensavam, forneceriam mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam. Era na história a revolução da agricultura, a revolução agrícola. E a partir da revolução agrícola, a partir do momento em que se fixa na terra, em que se lavram os campos, criam-se animais, o conceito e a necessidade de posse e de propriedade se amplia. Cada vez mais os homens necessitam de normas de convívio que delimitem o que é de cada um, sem ofender a dignidade do outro. O que nos remete imediatamente ao conceito de Ulpiano, um conceito do século II depois de Cristo. Quantos anos, quanta sabedoria, quanta história de Ulpiano
verdadeira nos dias atuais, principalmente na área fundiária. Dizia o Piano, com relação aos preceitos do direito, viver honestamente, não ofender a ninguém, dar a cada um o que é seu, vamos viver com a justiça, vamos viver em paz. Dar a cada um o que é seu, mas viver honestamente. Nessa linha de raciocínio, basta pensarmos um pouco na história. Vamos viajar nesta história, na história da nossa raça humana, para intuitivamente valorizarmos o direito agrário como essencial não apenas o desenvolvimento da civilização. Por mais que a humanidade se desenvolva tecnologicamente e materialmente, a agricultura, a Mãe Terra, continuará a exercer papel preponderante, pois é a base de onde se extrai não apenas o que o homem come, o que o homem veste, mas grande parte dos insumos que utiliza em seu dia a dia, inclusive na elaboração de medicamentos essenciais à saúde através das plantas. A mãe natureza é a mãe da nossa subsistência, a mãe do amor é a harmonia entre as pessoas. O professor Zibete, advogado, professor e membro titular da União Mundial dos Agraristas Universitários e do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Uma referência quando se fala, todos nós sabemos, do direito agrário. Ressalta a importância do estudo do direito no ramo agrário, não apenas pelos agraristas, mas por todos que militam também na área jurídica, pois é uma matéria transversal que interessa às demais áreas, afirma o grande pensador da Zibete. Na verdade, o âmbito de atuação do direito agrário é o espaço rural, vale dizer, fora da zona urbana. Todas as situações jurídicas agrárias, dentro da teoria da agribusiness, antes, dentro e fora da fronteira, são objeto específico desse ramo da ciência jurídica. E o agrarista, como pensador, está mais preocupado e engajado nessa luta como ninguém. Eis que o que está em jogo é a vida do planeta Terra, patrimônio da humanidade, e, consequentemente, a vida humana. Não existe terra sem vida humana. Sua vida, sua qualidade de vida, tendo em vista que o bom alimento é o melhor remédio, mas o melhor remédio dos remédios é o amor entre as pessoas. Já dizia o grande jurista, o grande pensador, e o grande pensador dos pensadores, o ensinador de todos os professores, o grande Deus: amai as pessoas, cultivai a terra, dai alimento ao próximo. Este é o espírito da grandeza do amor e da fraternidade. No estágio atual, no atual estágio do desenvolvimento da civilização, a agricultura deixou de ser praticada apenas como meio de subsistência, como meio de viver apenas, alcançando patamares industriais de produção em larga escala, que hoje conhecemos como agronegócio ou agroindústria. E nos últimos anos, o Brasil tem se destacado no cenário mundial como um dos grandes produtores de commodities agrícolas, como soja, como milho, como açúcar, como suco de laranja, como congelado, como algodão, como a borracha, o café, corte de frango e de carne bovina e suína. E a exportação dessas mercadorias ajudou o Brasil a ter substanciais superávites em sua balança comercial nos últimos anos. E mesmo nos períodos de crise, tem ajudado o país a manter as suas exportações em elevado patamar.
que reunião importante. Discutir a terra, discutir a agricultura, discutir os problemas fundiários. Que grande iniciativa, senhora Corregedora Geral. Por isso eu digo que é importante salientar que a região do Matopiba é a grande fronteira agrícola nacional da atualidade. Nós precisamos de crescimento, nós precisamos da terra, nós precisamos de desenvolvimento, mas precisamos de um poder judiciário unido, transparente, justo, para dar o equilíbrio da terra, dando o dono ao seu verdadeiro dono. É este o papel dos corregedores, é o papel do judiciário como instrumento de paz social que transforma os homens, mas pelo amor, pela lei e, sobretudo, pela sensibilidade dos senhores magistrados. E essa grande fronteira agrícola nacional da atualidade, respondendo por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras, gerando riqueza para a região e também para o Brasil, que cada vez mais se firma no mercado como um dos grandes produtores e exportadores de grãos para alimentação humana e para alimentação também animal. Se, por um lado, a agricultura produz riquezas, por outro lado, pode gerar também conflitos fundiários, conflitos sociais em larga escala, em razão dos diversos interesses envolvidos, principalmente os interesses de natureza econômica. Por essa razão é louvável, repito, é sabido e ressabido, por essa razão é louvável a iniciativa de criação deste fórum permanente, em que os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Grande Bahia poderão discutir os problemas comuns a todos e encontrar soluções uniformes que fortaleçam o papel do poder judiciário dos estados envolvidos e dos estados brasileiros perante a sociedade, contribuindo para o Brasil, contribuindo para pacificar as relações e trazendo a necessária paz social para o desenvolvimento do Brasil como instrumento de coesão e da unidade nacional. Para mim, é especialmente gratificante verificar que as corregedorias de justiça dos estados da região do Matopiba estão adotando esta postura proativa. Postura, repito, proativa, de antecipar-se aos problemas e buscar soluções de forma rápidas e eficientes. Pois sempre afirmo, a função das corregedorias judiciais é muito mais ampla do que um órgão sancionador ou de aplicação de penas, de aplicador de penalidades ou de afastar juízes. Temos que resolver os problemas humanos da sociedade. A punição é a última consequência. É óbvio que os desvios de conduta não se aplicam exclusivamente para a magistratura, mas para todas as carreiras. E eu sempre digo, aquele que está no ponto fora da curva é porque nasceu sem aquele amor de ser juiz. A maior das profissões é a interpretação do direito, é a interpretação das leis e da Constituição, que é o papel do verdadeiro juiz. O juiz exerce a sua profissão por amor, exerce porque ele escolhe a função divina de julgar as pessoas. Por isso que eu digo que o verdadeiro magistrado, ele traz no seu coração o coração da humildade, o coração da prudência, o coração da sabedoria, mas, sobretudo, o sentimento da sensibilidade e o sentimento da unidade com as pessoas, porque é o sentimento do amor. Esta é a função maior do verdadeiro juiz. Por isso que eu digo que a atuação das corregedorias deve ser, principalmente, a de orientação e de prevenção aos nossos queridos magistrados, buscando sempre a modernização das atividades administrativas e jurisdicionais.
Por isso é importante o papel das corregedorias como órgão de controle e de orientação, de forma a assegurar que o judiciário exerça o papel que lhe foi traçado pela Constituição da República e que a sociedade brasileira espera, uma justiça eficiente, produtiva, de qualidade e, sobretudo, viável e acreditado. Poder judiciário forte, cidadania respeitada. Assim, acredito, e acredito piamente, que é importante reforçar o papel das corregedorias como instrumento que irá fomentar as boas práticas gerenciais, pois pela proximidade que tem em relação às unidades judiciárias, pela força coercitiva que tem junto aos magistrados, revela-se, sim, essencial esse fortalecimento das corregedorias como forma de disseminação de boas práticas gerenciais, de modo a fazer com que toda a magistratura e servidores passem a orientar suas ações em busca de resultados positivos e concretos, como tendo como instrumento maior a defesa da cidadania, que é o verdadeiro destinatário, o cidadão, o senhor maior da existência do poder judiciário. Note-se que o papel do judiciário na sociedade a cada dia cresce mais em importância o poder judiciário brasileiro. Ele é o equilíbrio, ele é quem resolve os litígios entre o executivo e o legislativo e resolve, sim, os conflitos maiores da sociedade e do cidadão. Por isso, os cidadãos e os órgãos dos outros poderes da República, a imprensa, inclusive a imprensa livre, mas uma imprensa que tenha responsabilidade, com os fatos verdadeiros. Enfim, todos se voltam para as decisões dos senhores juízes, proferidas nos âmbitos dos processos judiciais, mas quanto puder existir a mediação, quanto puder existir o diálogo, quanto puder existir a participação das pessoas em busca de se resolver os conflitos, sem buscar decisões judiciais, vamos fazer essa intervenção. Vivemos tempos em que os jurisdicionados não são apenas usuários do poder judiciário, mas são também os mais rigorosos fiscais, o próprio cidadão. Razão pela qual nós, magistrados, nós, juízes, devemos sempre agir com integridade, com sabedoria, com prudência, não só na nossa vida de juiz, mas também na nossa atividade privada. O verdadeiro magistrado é aquele que se impõe pelo respeito, em decorrência de suas boas condutas à frente de seus jurisdicionados, pelo seu exemplo, seja nos atos de sua vida pública, como juiz, seja naqueles afetos à sua vida privada, como cidadão, os quais, na prática, não se separam, não se desassociam, tudo como forma de dignificar a função. Certo que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais, distintas das acometidas aos demais cidadãos. Os magistrados servem de modelo, servem de exemplo para outras pessoas. É a segurança da pátria, é a segurança da sociedade, é o verdadeiro veículo de segurança dos poderes da República. Nós somos os intérpretes da lei e da Constituição da República Federativa do Brasil. O que significa a sabedoria do juiz? A sabedoria, como diz Aristóteles, a sabedoria, a sofia, a sabedoria. Sabedoria se revela não apenas pelo conhecimento das leis, mas, sobretudo, em atender às particularidades humanas, a sentir as angústias do próximo, a sentir
sobretudo o conflito das pessoas, pois em cada processo repousa uma vida. Essas particularidades humanas temos que entendê-las. Temos que perceber que por trás destas demandas existem vidas, muitas vezes tristes e sofridas, e que o processo que está sendo julgado para aquelas pessoas, sejam as mais simples ou as mais poderosas, podem significar um alívio no sofrimento ou o aprofundamento de agruras pessoais, quando a justiça tarda e muitas vezes não dá resposta com brevidade. Prudência é outra virtude do magistrado, é outro atributo apropriado, no sentido de que adote comportamento e tome decisões de modo racional, ponderando e valorando os argumentos e contra-argumentos disponíveis, maturando adequadamente cada fase processual, para que a oportuna subsunção se faça tudo dentro da legalidade. E ao decidir, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências processuais e materiais que aquele ato pode provocar, não só os litigantes do processo, mas também repercutir em relação a terceiros, já que no final a atuação do judiciário se presta à realização da paz social e ao bem comum. O meu desiderato enquanto Corregedor Nacional de Justiça é zelar pela dignidade e pelo engrandecimento de cada juiz do nosso e amado Poder Judiciário brasileiro. Pelo respeito às nossas instituições da República, eu acredito na magistratura, eu tenho fé nos homens, eu vivo e amo o Brasil. Por isso que eu digo que o Poder Judiciário será engrandecido e confiável, pelo respeito às nossas instituições. E reitero que o compromisso que tenho de sempre agir com a consciência de que o poder inerente aos cargos não deve ser utilizado para destruir ou subjugar pessoas, mas, antes de tudo, o poder deve ser utilizado para fazer o bem, distribuindo a justiça no seu verdadeiro sentido, contribuindo para o engrandecimento dos seres humanos e a promoção da cidadania no seu sentido mais amplo. Dessa forma, viabilizaremos melhorias na qualidade do serviço essencial que prestamos, aproximando cada vez mais o judiciário da excelência que a população espera, acredita e eu tenho certeza que está desempenhando a sua missão. Muito se tem feito na magistratura. Tenho andado nessas inspeções por todos os recantos deste país, do norte ao sul, do leste ao oeste. Mas tenho a certeza que a grande parte da magistratura tem cumprido com amor, com desiderato, com a sua missão de distribuir justiça com muita qualidade, com muita eficiência e com muito amor. A magistratura merece respeito, merece os nossos aplausos. Muito se tem feito, repito, mas devemos sempre procurar fazer mais. Vamos trabalhar arduamente para mudar o quadro de coisas negativas que se pregam contra o judiciário, de formas, muitas das vezes, caluniosas e injuriosas. Mas devemos mostrar a nossa qualidade pelo nosso trabalho, pelas nossas ações, pelas nossas presenças comarcas, pelo convívio diário com as pessoas, aquele juiz que se faz presente, que se respeita, que é acreditado. Implantando novas rotinas, repercutindo boas práticas, seja no campo pessoal, seja no campo intelectual, quando todos nós devemos ver no juiz o exemplo não só de magistrado,
mas um exemplo de pessoa, um exemplo de cidadão a ser seguido nas comarcas do interior e da capital. As corregedorias também têm que fornecer, através das escolas da magistratura, relações humanas, convívio dos magistrados com o Ministério Público, com o advogado, com as partes, com as pessoas, com a imprensa e com a sociedade. O juiz não pode pensar que é o dono do poder. O juiz é inquilino do poder. O proprietário do poder é o cidadão. Por isso que eu digo que as corregedorias de justiça têm um papel primordial, um papel pedagógico, um papel orientador, devem estar sintonizadas com esse fundado reclamo, não só dos jurisdicionados, como de toda a sociedade, a bem da eficiência do judiciário e da melhoria de vida de todos nós, no presente e para gerações futuras. Finalizo estas palavras parabenizando mais uma vez os idealizadores deste fórum, através da Corregedoria Geral da Bahia e do Corregedor Geral do Interior, que certamente, com este encontro, buscarão a pacificação das relações fundiárias nos estados das regiões da Matopiba e, consequentemente, firmará as bases para que as gerações futuras possam encontrar um Brasil mais rico, mais justo, mais humano, mais solidário, mas, sobretudo, um Brasil mais irmão. Tenho fé nos juízes, repito, acredito na magistratura, acredito nos homens do Brasil, acredito no Estado democrático de direito. Abençoado seja o judiciário do Brasil, poder judiciário forte, cidadania respeitada. Encerro as minhas palavras com grande ensinamento do mestre dos mestres, no livro de Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Deixamos sempre de murmurar. Agora é hora de agradecer. Somos juízes, temos um grande trabalho, mas agradecemos porque pudemos servir ao homem. Muito obrigado, sejam felizes. Senhoras e senhores, autoridades presentes, neste instante convidamos para proceder às assinaturas no termo de cooperação técnica entre a Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia e o município de Salvador para a concretização da regularização fundiária. Convidamos a senhora Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida César Santos, e o senhor Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, representando o senhor prefeito neste ato, ACM Neto. Convidamos ainda para assinar o termo de cooperação técnica entre a Corregedoria das Comarcas do Interior e o município de Conceição do Coité para a concretização da regularização fundiária, o senhor Corregedor das Comarcas do Interior, desembargador Emílio Salomão Pinto Rezedar, e o senhor Prefeito de Conceição do Coité, Francisco de Assis. Na oportunidade, registramos a presença do senhor vice-governador do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior.
Será assinado agora o provimento para concretizar a regularização fundiária. Assinam os desembargadores Lisbeth Maria Teixeira César Santos e o desembargador Salomão Rezedar. Após as assinaturas dos termos, pedimos a todos, mais uma vez, que fiquem em posição de respeito para a execução do hino da Bahia pela Orquestra Sinfônica Santo Antônio de Coité, sob a regência do maestro Josevaldo Silva. Podemos sentar. E para finalizar esse evento, ouviremos as palavras do senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Augusto de Lima Bispo. Eu quero, inicialmente, parabenizar os brilhantes pronunciamentos que aqui ouvimos do desembargador Gisvaldo Brito, do desembargador Emílio Salomão Rezedar e também da eminente desembargadora Lisbeth, queridos colegas, além do pronunciamento do eminente ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, a quem agradecemos mais uma vez por sua honrosa presença. Quero também agradecer e parabenizar a belíssima orquestra da querida cidade de Conceição do Coité, que nos brindou com excelentes páginas musicais. Reitero os agradecimentos pelas ilustres presenças dos desembargadores desta corte e, de uma forma muito especial, aos colegas desembargadores, corregedores dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, desejando-lhes boa estada em nossa terra e total sucesso na realização deste importante fórum. Eu agradeço também a presença de colegas juízes, corregedores, dos auxiliares do CNJ, da Corregedoria do CNJ, dos servidores e dos assessores do nosso tribunal. Agradecemos também a ilustre presença do vice-governador do Estado do Maranhão e do senhor prefeito de Conceição do Coité e outras autoridades presentes a este evento. Em nome
vice-prefeito também, de Salvador, e do vice-prefeito de Salvador. Em nome do nosso presidente, eu declaro encerrada esta sessão de abertura dos trabalhos do Matopiba. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Neste momento, convidamos a mesa diretora, os desembargadores que aqui estão presentes, os corregedores, os representantes dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, o vice-prefeito Bruno Reis, o prefeito de Coité, para tirarmos uma foto com a orquestra que aqui se encontra. Por gentileza, podemos nos aproximar da orquestra? Estão convidados os desembargadores, os corregedores, a mesa diretora, o vice-prefeito Bruno Reis, o prefeito de Coité, os representantes do estado do Maranhão, da Bahia, do Piauí. Após a foto, podemos ouvir mais um pouco da orquestra. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia agradece a presença de todos ao evento de abertura. Muito obrigado à Orquestra Sinfônica Santo Antônio de Coité, que abrilhantou este evento. Deixa só, pode ser que na hora alguém queira, mas acho que não. Mais uma vez, convidamos os desembargadores presentes para uma fotografia junto com a orquestra. O juiz Jocenildo também se encontra presente.
informamos que os carros continuam nas garagens onde eles deixaram vocês. Vocês podem retornar para a mesma garagem que vocês desceram dos carros.